nos nossos corações, porque a tua palavra é viva e eficaz. Toma a tua filha nas tuas mãos, ó Pai, que é seu instrumento, ó Pai, que o Senhor há de usar nessa noite para falar nos nossos corações, ao coração da igreja, daquele que está do outro lado da live, ó Pai. Eu entrego a tua filha nas tuas mãos, no teu nome santo eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você nessa noite que abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 1. A parábola do semeador. Aleluia. Quantos acharam, pode dizer amém nessa noite? Amém. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pode se assentar, eu vou continuar lendo. Essa noite gostaria que ainda você acompanhasse na sua Bíblia, em sequência, o versículo 9, o 10, que diz assim: e cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos
ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Curva sua cabeça, Pai. Neste momento estamos diante da Tua palavra. A Tua igreja, Pai, está diante da Tua verdade. Que nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha se revelar aos Teus filhos. É o Teu Espírito Santo, ó Deus, que toca no intelecto, que toca na mente. É o Senhor quem faz a obra acontecer. Não temos poder, ó Pai, para libertar e nem para revigorar a Tua palavra no coração de ninguém. Mas o Teu Espírito Santo nesta noite tem liberdade, porque a igreja é Tua. E aqueles a quem o Senhor nos trouxe neste lugar, que o Senhor venha estar, ó Deus, visitando cada um dos Seus filhos. E venha estar repreendendo todo o intento de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo tem proposto nessa noite para roubar a Tua palavra. Aonde estiver um filho Teu, uma filha Tua, como o Senhor falaste aos Seus discípulos, como o Senhor chamaste, ó Pai, para perto de Ti. Chama, Pai, o Teu povo nessa noite. E venha, Pai, sobre a Tua igreja neste lugar, no nome poderoso de Jesus. Amém, graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Estou muito alegre com o meu Pai querido, com o Senhor de toda a terra, porque o Senhor nos proporcionou uma oportunidade para estar falando da Sua palavra. E nesta noite, eu gostaria de estar compartilhando com vocês, um pouquinho desse texto muito rico, esse texto muito abençoado, porque toda a palavra de Deus, ela é uma bênção para as nossas vidas. E neste momento, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, se você se colocar diante do Senhor, se você veio a este lugar com o propósito de crescer espiritualmente, se você veio a este lugar com o propósito de fazer valer a palavra de Deus no seu coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te alcançar nessa noite, porque a Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Toda a glória é devida ao Senhor, ao Deus de toda a terra. Toda adoração, tudo que é, aleluia, em adoração, tudo que é em excelência é atribuído ao nosso Rei, ao nosso Redentor. E eu sei que nesta noite Deus está levantando adoradores de Deus aqui neste lugar, para estar dando a Ele toda a adoração, para levantar as suas mãos e dizer: Pai, eu te louvo pela Tua palavra, eu te agradeço por estar aqui nessa noite de pé, porque verdadeiramente o Senhor tem sido Deus na minha vida. E nessa noite, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra muito rica, que se encontra aqui em Mateus capítulo 13, que fala da parábola do semeador. Eu gostaria de enfatizar e dizer para você que Jesus, ele tinha uma preocupação em trazer os seus discípulos para mais perto dele, porque Jesus, ele tinha um propósito aqui na terra. Qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus era de formar discípulos. Jesus, ele tinha um objetivo de ensinar os seus discípulos, de falar aos seus discípulos, para que quando ele partisse, para que quando ele fosse entregue nas mãos dos pecadores, ele fosse assunto ao céu, os teus discípulos espalhassem a semente da palavra de Deus, os discípulos dessem continuidade ao seu ministério. E nessa noite eu gostaria que você aprendesse isso. Jesus, ele tinha um propósito, e nós vemos aqui pela palavra do Senhor que Jesus, quando ele saía de casa, ele assentou-se junto ao mar, e ali uma grande multidão cercava o Senhor Jesus. Muitas pessoas procuravam Jesus, porque Jesus fazia muitos milagres. Jesus, ele falava com excelência, com propriedade. O Senhor Jesus era a própria palavra. Nós entendemos que ele era o verbo vivo de Deus aqui na terra. Antigamente, os discípulos de Jesus, as pessoas tinham acesso ao Antigo Testamento, mas Jesus veio porque o Antigo Testamento sempre apontou para Jesus Cristo, para o verbo vivo, a palavra. E eu entendo nessa noite que Jesus ali, quando Jesus ele anunciava a palavra, quando ele estava
diante daquela multidão, quando Jesus estava com os seus discípulos, Jesus, ele era a própria palavra. Mas eu entendo que quando ele se assentou ali ao mar, e aquela multidão estava diante dele, Jesus se retirou. Preste atenção, olha só, acompanha comigo esse trecho da palavra do Senhor. Jesus, ele se retira, ele entra no barco e ele se assenta, e ele começa a ensinar. Jesus, ele começa a falar sobre a parábola do semeador, e ele começa revelando aqui, dizendo: eu gostaria que você acompanhasse comigo. Jesus, ele falava de muitas coisas. Jesus ensinava, porque ele tinha um projeto. Ele não desperdiçava a oportunidade. Ele estava sempre falando, ele estava sempre anunciando a palavra. Mas Jesus, ele veio, ele deu uma atenção maior a esta parábola do semeador, porque Jesus, ele tinha um propósito ali, de acordo com essa palavra. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, a partir do versículo 4, que ele diz assim, a partir do 3: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E ele continua essa parábola dizendo que a outra parte caiu entre pedregais, e a outra parte da semente caiu entre espinhos, e a outra parte caiu em solo fértil. Então, nós entendemos aqui que Jesus estava falando de 4 tipos de solo. A palavra semente aqui simboliza a palavra de Deus. E eu estava analisando algumas mensagens, que eu gosto sempre de ter uma curiosidade de ver, de saber, de perceber o entendimento das pessoas. E muitas pessoas diziam assim que a semente aqui era o próprio homem. Não, a semente aqui era a palavra de Deus. Jesus, ele é bem claro, quando ele diz que semeador, ele sai e espalha a sua semente. O semeador aqui, ele vem lançando a semente, e ele, começa ali a semear, e uma semente, uma parte da semente, ela cai à beira do caminho, outra parte, ela cai em pedregais, outra parte cai em espinhos, e outras em solo fértil. Então, são 4 tipos de solo. O solo aqui simboliza o quê? O teu coração. E eu quero te chamar a atenção nessa noite. Se Jesus fala de 4 tipos de solo, ele fala da semente da sua palavra, ele fala de 4 tipos de solo. Então vamos colocar aqui na totalidade 100% da igreja. 100% da igreja. São 4 tipos de solo. Divide aí comigo. Então, 25% somente tem uma boa aceitação da sua palavra. 75% eu quero colocar aqui como aqueles outros 3 solos que Jesus fala, que é a beira do caminho, os pedregais e os espinhos. 25% somente recebe a palavra de bom grado. E eu fiquei um pouco, me prendeu isso aqui. Você vai entender. Então Jesus, ele estava querendo dizer para os líderes, para os seus discípulos, o seguinte: as pessoas que virão até vocês, todas as pessoas que virão até vocês, nem todas elas vão receber de bom grado a palavra. Nem todas elas têm um solo preparado para receber a semente da minha palavra. E quando Jesus, ele lança essa parábola, e ele diz assim, quando ele termina, e ele fala, a partir do versículo 10, ele termina, quando ele fala da parábola, e ele, antes de concluir essa parábola, outra passagem que me chamou a atenção, que muitas pessoas, elas começam esse capítulo falando da parábola do semeador e termina explicando, o que quer dizer essas parábolas, e às vezes pula um pouquinho esse trecho. E eu fui até lá, e eu estava meditando sobre isso, a partir do versículo 10, eu gostaria que você analisasse comigo, que os discípulos de Jesus chegaram até ele e disseram: por que o Senhor fala por parábolas? Por que o Senhor fala por parábolas? Eu comecei a analisar e a pensar, e a imaginar, é uma conclusão minha, que no momento que Jesus estava anunciando, falando sobre a parábola do semeador, algumas pessoas ali
no meio daquela multidão, começaram a ficar um pouco confusa, porque Jesus falava de muitas parábolas, mas ele deu uma atenção maior a essa parábola do semeador, e eu comecei a imaginar os discípulos ali diante, né, vendo o sussurro daquelas pessoas, a confusão, né, mas ninguém está entendendo nada. Jesus está falando por parábolas, né, e eles perguntaram ao mestre: Senhor, por quê? Por que o Senhor fala por parábolas? Jesus era a própria sabedoria. Jesus, ele tinha um objetivo, ele não veio para poder jogar ninguém, para lançar ninguém fora, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra viva, as palavras de Jesus, é como o tesouro que precisa ser muito bem cuidado. E a palavra de Deus, ela não é revelada a qualquer um. O Senhor Jesus, ele tem um propósito. O Senhor, ele veio para cumprir um propósito. Entenda nessa noite, aleluia, nós que precisamos ser edificados, nós que precisamos, aleluia, receber a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos correr para os braços do Senhor, ter o entendimento de que eu e você precisamos a cada dia operar a nossa salvação. Nós precisamos correr, precisamos buscar, precisamos intensificar, aleluia, em buscar com intensidade a nossa coroa de vida eterna, porque a palavra de Deus, este livro aqui, ele não é qualquer um. E eu vou dizer uma coisa: o Senhor não lança pérola aos porcos. O Senhor, ele tem um propósito, ele tem, aleluia, um compromisso, mas só com aqueles que lhe são fiéis. E eu vou dizer mais: o Senhor só tem um compromisso com 25% que busca a sua verdade. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aqueles discípulos ficaram curiosos e perguntaram ao mestre: por que, Senhor? O Senhor fala por parábolas. Vem comigo a palavra de Deus, amém? Analisa aí na sua Bíblia, a partir do versículo 11. E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado o conhecer os mistérios dos reinos, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo, olha, Jesus era bem claro, por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Olha, lá em Isaías capítulo 6, versículo 9, olha só, aí na sua Bíblia, olha o que Jesus fala aos seus discípulos. Jesus usou o profeta Isaías, ele diz assim: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Jesus, ele foi muito, aleluia, Jesus, ele foi muito preciso com os seus discípulos naquele momento, que ele chamou aqueles 12 e disse: olha só, a vocês que estão comigo, que estão com a palavra viva, que me seguem, a vocês que abandonaram tudo, a vocês eu vou revelar a minha palavra, mas a eles não. Jesus conhecia o coração daquela multidão. Jesus sabia que aquelas pessoas não estavam ali para serem libertas dos seus pecados, porque elas seguiam Jesus, elas iam atrás de Jesus, mas elas continuavam servindo a sua própria vontade. Jesus, ele sabia disso. Eu vou dizer uma coisa: servir a Cristo não é por força nem por violência. Ninguém precisa, e não vai ter importância nenhuma para o Senhor aquela pessoa que é forçada a vir para a igreja, aquela pessoa que é forçada a ler as Escrituras, mas aquele que vai diante do Senhor, ele consegue entender a sua condição pecaminosa,
nós. Ele consegue olhar para dentro de si e ele consegue dizer como Paulo: ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Ele consegue entender isso. Ele sabe que ele precisa cada dia buscar ao Senhor. Ele precisa ter comunhão genuína com o Senhor. Ele precisa ter no seu dia a dia uma intimidade genuína com o Senhor. Ele entende isso sozinho. Ele vai nas suas próprias pernas. E quando o pecado bate à sua porta, aí eu vou dizer para você, como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. O pecado não tem mais domínio sobre a minha alma, porque eu sou de Cristo. Eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Eu entendo que eu fui comprado com um preço muito alto. Eu entendo que eu tenho uma vida, aleluia, para prestar ao meu Deus. E hoje eu sou nova criatura por Cristo Jesus, amém? E Jesus foi muito preciso com aqueles discípulos e disse: a vocês é dado conhecimento, a eles não. Para eles eu não vou dar. Porque eles têm ouvido. Eles ouvem, mas eles não conseguem entender. São 75%. Está escrito aqui na Bíblia. Você está falando da palavra, mas não entende. Não compreendem. O coração desse povo é duro. O coração deles é muito endurecido. Eles não querem ouvir a minha palavra. Mas Jesus, ele diz aos seus discípulos, a partir do versículo 16: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Você que recebe de bom grado a palavra de Deus, que o Espírito Santo é aquele que revela a sua verdade para mim e para você. Esse trabalho não é do pastor. Ele não pertence ao seu líder. Ele não está na alçada de ser humano algum. Você precisa que o Espírito Santo sente do teu lado e te explique e te faça entender as verdades de Deus, para que você tenha uma vida frutífera. O teu coração é um solo. A Bíblia diz aqui nesse texto que há 4 tipos de solo. Quando Jesus explicou e respondeu a pergunta dos seus discípulos acerca, porque ele estava falando por parábolas, porque ele falava daquela, a intenção de Jesus não era embaraçar, não era, não, a intenção dele, ele não só a sua palavra, diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Porque o Espírito Santo ia fazer valer, ia revelar aos seus filhos, aqueles que verdadeiramente tinham um coração sincero, estavam ali buscando. E nós entendemos que Jesus, quando ele separou os seus discípulos, aqueles homens, irmãos, eles pagaram um preço muito alto, porque eles negaram muitas coisas. Eu entendo que você, para ser um homem, uma mulher de Deus, para você chegar ao seu objetivo real, final, que é a coroa de vida eterna, eu quero dizer uma coisa nessa noite: você precisa negar, você precisa se humilhar, você precisa pagar o preço, porque o céu, ele não é dado de qualquer jeito. O céu não é dado para religiosos, o céu não é dado para aquele que não tem tempo, o céu não é dado para aquele que vive aqui e ali. O céu, ele é dado para aquele que, como atleta, ele se esforça, ele entende que ele precisa operar a sua salvação dia após dia. Ele é uma pessoa que é muito ocupada, ele tem muitos afazeres, mas ele entende também que, em primeiro lugar, o Senhor deve reinar
e a interpretação de Jesus para os seus discípulos. Eu gostaria que você analisasse nessa noite, fizesse uma retrospectiva da sua vida. Que tipo de solo é o teu coração? A palavra do Senhor tem sido lançada. E eu estava orando, disse ao meu esposo, falei: Senhor, há algum tempo eu venho orando ao Senhor e venho pedindo ao Espírito Santo de Deus que revelasse para mim acerca do seu propósito em relação à obra neste lugar. Essa casa é chamada de Crescendo na Palavra. E eu falava, o Espírito Santo dizia a ele: Pai, que dificuldade. O teu filho, ele tem um projeto, um propósito. E eu falava ao meu esposo, ele diz assim: filho, olha aí, como que Satanás ele trabalha. Às vezes ele começa com coisas para impedir você de receber a genuína palavra de Deus, o entendimento, a essência da palavra de Deus, para o crescimento, porque Deus ele tem te chamado como um semeador. Deus ele tem um projeto na tua vida. Deus ele está chamando pessoas para semear a sua palavra. Mas o adversário ele vai fazer de tudo para que a palavra de Deus ela não penetre no teu interior. O inimigo ele vai fazer e vai colocar coisas que aparentemente para você não é errado. Não é errado. E eu vou dizer uma coisa: há um sono espiritual que opera nesses últimos dias em relação à palavra de Deus. Jesus naquela época foi a palavra viva, aonde os seus discípulos estavam constantemente perto dele. Constantemente, nós vemos sempre os discípulos perto de Jesus. E hoje nós temos a Bíblia. Você tem acesso. Você tem liberdade. Se você quiser, em todos os lugares você encontra a Bíblia. Mas muitas das vezes a palavra ela é esquecida. A palavra, a Bíblia, ela fica ali naquele cantinho e você não pega. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: se você não tiver vida, se você não tiver comunhão, igreja é uma consequência, família é uma consequência, trabalho também é uma consequência, ministério é uma consequência de uma vida enxertada na palavra de Deus. Eu gostaria nessa noite de fazer apologia, de levantar aqui a bandeira de que nós precisamos ter mais contato com as Escrituras Sagradas. Eu gostaria de dizer a você, se você tem pego a palavra, a Bíblia, em espaços de tempo, não importa as habilidades que você tem, não importa o que você acha, o que você pensa, você precisa ter uma proximidade com a palavra de Deus para a salvação da sua alma. Uma vida religiosa não te levará ao céu. Jesus está voltando. E eu estava dizendo, estávamos hoje conversando sobre isso. E Paulo também fala na Bíblia. Ele compara a vida de um salvo a de um atleta. Aquela pessoa que se esforça muito, que se nega, ele se prepara, ele faz dieta. Aquela pessoa que ela faz um esforço. Hoje estávamos vendo uma competição de muitas pessoas, né, que são atletas, e estávamos ali, fomos assustados um pouco, né, de ver com qual intensidade aquelas pessoas malham. São 2 horas por dia, mas são 2 horas pegando pesado, mas muito pesado. Ele pensou e eu pensei, só que ele não teve coragem de dizer. Aí eu disse para ele assim: filho, comecei a rir. Ele falou: o que foi? Essa caminhada de arar que não presta para nada que a gente está fazendo. Essa caminhada de arar que eu falei: vou falar com a Mar, essa caminhada de ficar batendo papo daqui para lá,
quiser chegar a algum objetivo, tem que sair correndo daqui e chegar no Dom Bosco, voltar correndo, chegar aqui, pegar o jump, pular, fazer aeróbica e outra, dieta, ainda tem a dieta, corta tudo, se abstém de tudo, para você ter, né, um objetivo, para você ter uma coisa mais consistente, para você ver um bom resultado, né, Sara? Um bom resultado, você tem que sofrer, você tem que sentir dor no seu corpo. E a gente estava conversando sobre isso, dizendo a mesma coisa a salvação. Às vezes vai doer em você. Você se sacrificar, deixar alguma coisa, porque você entende que aquilo está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Você fazer escolhas entre aquilo que te agrada e aquilo que agrada o Senhor. Você ter o discernimento que aquilo que você está fazendo, da forma como você está fazendo, está interferindo na sua comunhão com Deus. Eu vou te dizer uma coisa, para todos aqui neste lugar. Em nome de Jesus, vai doer na tua carne. Você vai sentir tristeza. Aquilo vai de encontro à sua natureza pecaminosa. Porque naquele momento a tua carne vai dizer assim, não faça isso, eu não quero. Eu não vou fazer isso, é demais para mim. Mas o Espírito de Deus está dizendo, meu filho, minha filha, minha verdade diz que isso você não pode fazer. Aí você diz, Senhor, me ajuda, porque eu entendo que a partir de hoje as minhas vontades não importam. O que importa é que a tua palavra diz que eu tenho que ser santo, eu tenho que lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Aí você vai dizer, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor vai dizer para você assim, você pode sim, porque eu sou contigo, eu sou o Deus da tua vida, eu te fortaleço, eu te ajudo e você vai vencer, porque eu venci e você vai chegar também. Oh, que maravilha! Aí o Senhor tem feito algo comigo que o Senhor falou assim, eu falei, Jesus, é complicado. Você coloca no seu coração um projeto, um propósito. Olha, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer um estudo, eu vou orar, mas aquele dia é uma peleja. Tudo acontece para você não ler a Bíblia, tudo acontece para você não orar. Você tem tanta coisa para fazer, aí você fica assim, caramba, eu falei com Deus, tem um relógio de oração, tem a minha leitura e hoje não deu tempo. Aí eu vou dizer uma coisa, o Senhor colocou uma coisa no meu coração. Todos os dias quando eu acordo, eu digo para mim mesmo, hoje você precisa ser fiel. Hoje você precisa fazer tudo aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo colocou no seu coração, não importa as dificuldades. Eu vou dizendo para mim mesmo, hoje eu tenho que ir para o relógio de oração, hoje eu tenho que fazer meu estudo, hoje eu tenho que orar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que buscar a face do Senhor. E eu vou dizendo para mim mesmo, de manhã, de tarde, de noite, eu tenho que operar a minha salvação. Sabe por quê? Porque é dessa forma que eu vou ver a Deus. Se eu levar uma vida relaxada, se eu receber a semente da palavra de Deus e eu negligenciar a palavra de Deus e eu achar que Deus me entende e eu disser que a vida é assim mesmo, é muita coisa, estamos vivendo tempos difíceis, mas eu vou dizer, a salvação é para o atleta, não é para todos, é a minoria. 25% vai chegar lá, não serão 100%, porque o Senhor, Ele diz na sua palavra, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O caminho é largo, mas espaçoso, estreito, é aquele que leva ao céu. Aí eu te pergunto, qual é a classe de crente que você vive? Aonde você está? O que você tem feito com a sua vida? Você tem operado aquilo que Deus tem colocado no teu coração? A decisão é minha, ela é sua, ela é individual, porque o meu marido não pode me salvar, eu não posso salvá-lo, o meu filho não pode me salvar, eu não posso salvar, é você e Deus. Então nessa noite, que o Espírito Santo, ele gere vida dentro do teu interior, que a semente da palavra de Deus, ela penetre, aleluia, ela caia em solo fértil e dê frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele ainda opera neste mundo de pecado. E aí Jesus, Ele começa a explicar a parábola do semeador. E Ele fala de uma semente que caiu à beira do caminho. Ele chega para os seus discípulos e Ele diz assim, aleluia. Neste momento, o Senhor
Se você tem ouvido para ouvir, você ouça. E ele começa dizendo aqui de uma primeira semente que cai à beira do caminho. O solo à beira do caminho representa o coração dividido. Ele não está no caminho. Ele está à beira do caminho. Aquela pessoa que está dividida entre dois senhores. Ela não sabe se uma hora ela serve a Deus ou se ela faz. Eu estou dizendo para crente, eu sei que aqui existem pessoas que não ficam diante de uma estátua adorando. Você sabe que isso é pecado, é idolatria. Mas você mesmo pode ser o Senhor da sua vida. E se você coloca as suas próprias vontades na frente da vontade de Deus, aquilo que você acha, que você quer, que você tem vontade, então você está entre dois senhores. E é muito perigoso você ter um ideal de vida. Você dizer que você já tem uma mente formada, que você sabe de tudo e que você entende tudo. Não, você não sabe de nada. E aquela pessoa que está à beira do caminho, ela não está no caminho. A semente foi lançada, ela caiu à beira, ela está dividida. E não podemos cochear entre dois senhores. Ou você é, ou você não é. Não existe o jeitinho. A Bíblia, você pode escolher a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar um jeitinho. Não. Ou você se nega, ou você é crente, ou você é filho de Deus, ou você não é. Mas pastor, eu estou dentro da igreja. Eu estou no ceia. A palavra diz que no mundo há 4 tipos de solos. Aquela pessoa que, quando a semente foi lançada, ela caiu à beira do caminho, ela está dividida. Nós vamos ver que o cego de Jericó, ele mendigava à beira do caminho, mas quando ele foi curado, ele passou a seguir a Jesus. Ele entrou no caminho. Ele não ficou mais na condição que ele estava. Ele se achegou e foi e seguiu a Jesus. Eu quero dizer nessa noite, faça uma autoanálise da sua vida. Vê as suas atitudes. Se verdadeiramente você está dividido. Se você tem uma vida que, ora, você serve a Deus, você faz a vontade, porque hoje você estava com muita vontade, hoje você acordou de bom humor e você achou que, não, hoje eu vou dar o meu melhor na casa do Senhor, hoje eu vou fazer, eu vou acontecer, mas quando vem as adversidades, você já, então você é indeciso, você não tem uma constante. Olha só a diferença. Você ora uma vez, lembra-te do primeiro amor. Você fazia tantas coisas para Deus, você se apresentava, mas agora por algum motivo você deixou. Você é indeciso, você não sabe se vai ou se fica. Aí você acha que vir à casa de Deus, que viver uma vida todo mês você tem que tomar uma ceia, isso é suficiente para Deus. Não. O Senhor, como ele sondava os corações daquela multidão, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe até onde vai a tua perseverança, até onde vai a tua vontade de segui-lo. O Senhor sabe no teu dia a dia se verdadeiramente você tem agradado a Ele ou não. Ele é aquele que esquadrinha, o teu pastor não vê, o teu líder não vê. Muitas das vezes você é chamado no WhatsApp, muitas das vezes você é exortado a estar na casa do Senhor, você é exortado a ter uma fidelidade, mas ora você faz, ora você não faz. Eu quero dizer uma coisa, você está incluído nos 75%. Me perdoe, mas eu preciso ser sincera nessa noite. Deus não tem compromisso com você, como Ele disse aos seus discípulos: eu não me revelarei a essa multidão, porque eles estão aqui, estão ouvindo, mas os seus ouvidos estão tapados, eles não recebem a minha palavra de contrário. Se eu fizer, eles estão satisfeitos, mas se não, eles viram as costas, eles não querem saber da verdade. Quando fala que tem que lavar as suas vestes, que tem que mudar as suas atitudes, eles
solo. O solo que caiu à beira do caminho, aquele que se encontra dividido. Aí ele prossegue dizendo que outra parte da semente caiu em um solo rochoso, ou pedregoso, representa um coração endurecido. Essa pessoa, elas recebem até com alegria. Ela recebe com alegria. Aquela semente até começa a brotar no seu coração. Mas aquele solo, ele é pedregoso. Ele é um solo rochoso. E ali, aquela semente, ela não tem como se desenvolver. Porque não tem raiz, não consegue ter raiz. Aí vem o sol e queima e mata aquela semente. Esse tipo de solo são aquelas pessoas que acreditam apenas em coisas superficiais. Elas, não é bem assim. Ela vive na superficialidade. Ela é uma pessoa muito natural. Não é bem assim. Isso aqui também, poxa. Tudo para vocês é... Eu vou dizer uma coisa. Tudo questiona na casa do Senhor. Tudo quando lê a Bíblia, Deus está falando, ele até pula aquele versículo. Não é bem assim. Não, isso aqui também é demais. Ele vive uma vida superficial. Ele recebe até com alegria. Ele lê a Bíblia, ele vem para a igreja, ele vem para o estudo. Ali a semente, ele sai alegre, mas vem o sol e mata aquela semente. Ele não tem raiz, ele não tem profundidade. Sabe por quê? Porque ele é um crente só de ouvir falar. Ele não tem vida própria com Deus. É muito diferente, irmãos. A palavra de Deus ela é bem clara. Só não entende aqueles que o Espírito Santo não se revela a ele. Aí, Jesus ele traz esse tipo de ensinamento aos seus discípulos, porque ele estava explicando que ele teria esses tipos de pessoas. E eu quero dizer para os líderes nessa noite, não são 100%. Para os pastores, nunca será 100%. Sempre são 25%. É o momento de você trazer uma reflexão para a tua vida hoje. Porque isso é preocupante. Muito preocupante. O semeador é aquele que lança a palavra. Deus, existem semeadores aqui. O nosso Jesus, ele é o semeador por excelência. Mas eu fui chamado para semear. Aí, aqueles que recebem a palavra, o tipo de solo, coração que você tem, que vai determinar se verdadeiramente você é um salvo ou não. Então, o solo rochoso, que está cheio de pedra, aquele coração endurecido. Lembra que Jesus até comparou, leu, né? O que Isaías falou, eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm olhos, eles não enxergam e eles não conseguem compreender. O coração deles está longe de mim. Ele tem uma vida superficial. Eu considero como se fosse um religioso. Ele é uma pessoa que eu vou levando a